seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando nesse trimestre essa lição da Escola Sabatina, que ela tem como título As Três Mensagens do Apocalipse. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre a lição número 8, que tem como título O Sábado e o Fim. Estou aqui com os meus amigos o Felipe, o pastor Laércio e a sua Caterine. E para darmos início, então, eu vou pedir para o pastor Laércio, então, fazer uma oração. Vamos orar. Santo Deus e Pai, aqui estamos pela Tua graça, pelo Teu amor e bondade. E nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, da Tua vontade, através da Tua palavra. Por favor, que neste momento o Espírito Santo esteja aqui conosco, abrindo a nossa mente, nosso coração, para compreendermos essas verdades e também nos ajudando, Pai, a colocarmos isso em prática no nosso viver diário. Esteja com todos aqueles que estão nos acompanhando também, que a Tua bênção seja estendida a todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra de Deus é uma palavra de amor, é uma palavra de esperança. E um dos pontos importantes que nós precisamos refletir a cada dia é que nós fomos criados por Deus com um propósito. Cada um tem uma história, cada um tem suas necessidades, suas dificuldades também, mas nós precisamos nos achegarmos a Deus, estudarmos a palavra dele, porque quando a gente conhece a Deus, a gente consegue compreender aquilo que ele espera da gente e também a gente tem a oportunidade de ter um viver feliz. E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão do juízo, a criação e o acerto de contas, né? O que o juízo sugere sobre os acertos de contas e como os mandamentos e a adoração estão relacionados? Eu gostaria de falar sobre isso, começando com a leitura de Apocalipse 14, 7. Há um anjo, né, que está participando, né, da pregação da palavra de Deus para o mundo todo. E ele diz, né, para João, que escreveu o livro: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então esse é um verso bem emblemático, porque ele aborda justamente a questão da criação, né, e também a questão do juízo. Então, como você disse, Catê, cada pessoa é única, né, é especial e aos olhos de Deus muito importante. Então essa noção de que nós somos criados por Deus, né, coloca Deus numa posição diferente de nós. Ele nos criou, ele é mais poderoso do que nós, ele é maior do que nós, mas nós somos muito especiais para eles. É uma relação de pai e filhos mesmo. Então, ao estarmos nessa posição de criaturas, né, nós exercemos gratidão, nós reconhecemos o tamanho de Deus e nós respeitamos Deus, né? A adoração vem desse reconhecimento, né? E naturalmente, né, como um filho busca a aprovação do pai, precisa da aprovação do pai, é normal, né, nós passamos pelo juízo de Deus, nós termos que prestar contas, né, àquele que nos deu a vida, que nos sustém, que nos mantém seguros, e que nos vê como especiais, nos faz especiais. E isso vai acontecer por meio, né, dos mandamentos, né, de obedecer à lei, né? Os mandamentos de Deus são uma personificação do seu caráter, são instruções para que nós vivamos melhor, né, onde estejamos, né, estejamos na presença de Deus, estejamos vivendo nesse mundo com todas as suas dificuldades. E aí, particularmente, eu gostaria de abordar um mandamento específico que de alguma forma sumariza isso que nós estamos dizendo, que é o quarto mandamento em Êxodo 8, que ele vai dizer: lembra-te do dia de sábado e o santifica, né? Por que isso é importante? Na criação, Deus fez, né? Criou o mundo em 6 dias, criou o homem no 6º dia, e no 7º dia ele celebra a criação, ele separa aquele dia, diz para o homem não fazer nenhum trabalho, ficar com ele, né, ficar ao lado de Deus, celebrando a criação, né, o dia consagrado por Deus. Então, esse é o mandamento que nos lembra, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui, que somos criados,
que respeitamos, que seguimos os mandamentos e a lei de Deus, né? E que ele nos julga na condição de pai, um julgamento justo, né? Que é proveniente do processo de adoração, né? De respeito que nós temos, que se espera-se que tenhamos com ele. E qual seria, pastor, essa relação entre mandamento, criação e redenção? Quando Deus criou seres, a gente pode colocar aqui os anjos também, os anjos celestiais e depois os seres humanos, algo nos distingue, por exemplo, dos animais. Deus ele nos cria com uma capacidade de nós fazermos escolhas morais, a gente pode dizer assim. Então, Deus nos criou com a capacidade de saber o que é certo e o que eu devo evitar. No Jardim do Éden, ele colocou isso muito claro para Adão e Eva. Eles eram perfeitos, não tinham nenhuma mancha de pecados, eles não compactuavam com o erro, com o engano, com nada disso. Mas Deus foi claro, olha, vocês têm a livre escolha de vocês. Aqui está uma árvore e nessa árvore o fruto dela, vocês não podem tocar, nem ao menos olhar para ela, porque quando vocês fizerem isso, vocês irão morrer. Então, Deus já deixou claro, vocês foram criados com esse livre-arbítrio. Vocês podem escolher, mas se vocês escolherem isso daqui, vai ter consequências. Os animais, eles não têm essa noção. Eles não têm esse embasamento de fazer uma escolha através de uma posição moral. Eles fazem escolhas aleatórias, ali instintivas. Por nós termos sido criados assim, quando nós fazemos as escolhas então contrárias àquilo que Deus colocou para a gente, nós temos que prestar contas com Ele. Então eu fui criado para um propósito, mas de repente eu me desviei desse propósito e escolhi outro caminho. Vai chegar um momento em que eu vou ter que acertar contas com Ele. Daí que entra essa questão do juízo. O juízo nada mais é do que uma prestação de contas que todos nós deveremos dar em algum momento. A nossa existência no mundo de pecado não será eterno. Vai ter que chegar um momento que Deus, que é o Criador de todas as coisas, daí que o sábado ele é importante nesse contexto porque ele vai me lembrar disso. Deus é o Criador. E esse Criador de todas as coisas vai dar fim a essa história de pecado. E ao dar fim à história do pecado, ele vai lembrar algumas coisas, que é o que ele tem feito agora. Primeira coisa, vocês lembram que eu sou o Deus Criador. E como criaturas, todos devem adorar a mim. Mas só que muitos não estão adorando a ele. Então voltem para se adorar ao Deus verdadeiro. O Deus Criador de todas as coisas, inclusive do sábado, quem nos criou. E vai chegar um momento, então, que a gente vai ter que prestar conta disso, né? Então, o juízo entra nesse aspecto de mostrar que nós pertencemos a um Deus que é justo e que trará, então, em juízo todas as coisas e que nós iremos prestar conta disso. Mas o juízo tem a ver também que Satanás, ele levantou dúvidas de quem Deus é. E o juízo vai também para esclarecer, serve para esclarecer quem Deus de fato é para todas as pessoas, o caráter verdadeiro de Deus e o caráter de Satanás. Então, então, no fim das contas, juízo, sábado, criação, tudo interligado, porque é um desdobramento daquilo que aconteceu. Houve uma quebra de uma ordem, de uma lei, alguém quebrou essa ordem, então precisa passar por um julgamento e todos os seres de todo o universo criado de Deus precisa ver quem realmente é o culpado, quem realmente vai ser condenado e quem é o justo em toda essa história. Sobre essa questão da criação do mundo é algo muito complexo, né? Principalmente para quem de repente está tendo esse primeiro contato com a gente hoje. Conta pra gente um pouquinho, Felipe, sobre essa questão da criação do mundo. A criação do mundo, ela tem uma resposta bastante direta, né? A gente tem o suporte na Bíblia para entender como aconteceu. Então, há mais de uma passagem que explicam isso.
Eu quero ler uma específica, né, que é o Salmo 33, 6, que vai dizer: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Né? Então, palavra, boca. Deus ordenou que o mundo se criasse e o mundo se criou. Né? E aí nós podemos ler em detalhes, né, o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e a gente vai ver que a linguagem, né, os especialistas que conhecem o hebraico vão dizer que aquilo é explícito no sentido de que foi criado pela boca de Deus, pela ordem de Deus, em 6 dias, né? E no 7º dia Deus consagrou, né, aquele dia para sua adoração e para celebração e para lembrança da própria criação, né? Convida o homem para passar esse dia com ele, com essa lembrança e com essa experiência. Então é claro, né, criado em 6 dias pela ordem de Deus, num processo e fechado com um dia que tem um propósito especial. E aí, acho que mais importante, né, do que o esclarecimento de como é que foi essa criação, como isso acontece com base no texto bíblico, é o sentido disso, né? Se não fosse assim, qual seria o papel do sábado nesse processo, como o pastor mencionou, né, de nos lembrar do Criador, de sua criação e de sua redenção, também da sua promessa, né, de pôr fim ao pecado e de fazer o juízo, né, proceder à prestação de contas e nos redimir, né, novamente no mundo sem pecado, sem sofrimento, suprindo, né, todas as nossas necessidades e permitindo que vivamos eternamente com Ele. Então, não fosse assim o processo da criação e a separação desse dia, não haveria sentido, né, nesse mandamento específico para falar desse dia que resume, né, o processo de criação, a importância da criação e as promessas vindouras, né, a partir disso. Você falou sobre a questão da criação do sábado, e aí tem uma outra questão relacionada ao tempo do fim, né, pastor? E a gente tem visto, né, são muitos os questionamentos que permanecem, tanto no tempo presente, que encontramos até em Apocalipse 14, eu pedi para o senhor estar explicando para a gente. Apocalipse 14, versículos 7, 9 e 12, eles trazem alguns questionamentos que ainda se tornam presentes, né, e que eu acho importante a gente estar esclarecendo aqui nesse momento. O centro do conflito, né, entre as forças do bem e as forças do mal, entre Deus e Satanás, é a questão da adoração. Então, lá no céu, Satanás queria ser adorado. Quando Deus fez a criação da terra, em 6 dias, como o professor Felipe colocou aqui, 6 dias literais, ele criou tudo isso com o poder da sua palavra, cria o homem com barro, pó da terra, e depois cria o sábado. O sábado, ele surge num contexto antes do pecado aqui na terra, com o objetivo de nos lembrar o Deus que criou todas as coisas. E quando eu lembro que eu sou criatura e Ele é o Criador, então eu vou adorar o meu Deus por causa da criação. Só que aí Satanás, ele que queria se colocar no lugar de Deus, então ele, diante de Adão e Eva, se coloca no lugar como um Deus alternativo. E como um Deus alternativo, Satanás vai dar também outras alternativas para Adão e Eva. Dentre essas alternativas, o homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele queria essa certa liberdade de também conhecer o mal e ser como Deus. Ou seja, Satanás conseguiu o seu intento de se colocar no lugar de Deus, e ele se coloca no lugar de Deus, e além disso coloca no coração das pessoas que cada um pode também ser o seu próprio Deus. Com isso ele consegue aquela sua intenção inicial no céu, que era se colocar no lugar de Deus como o centro da adoração. Então Deus, nesse momento, perde o centro da adoração e o homem entra em cena nesse processo. O homem se colocou no lugar de Deus. Satanás se colocou no lugar de Deus. E
o que Satanás faz então, desde então? Desde então, Satanás coloca outras coisas no lugar daquelas verdades que Deus havia estabelecido lá na criação. E uma dessas verdades que Satanás colocou como alternativa no lugar daquela verdade que Deus havia estabelecido e criado, que era o sábado, é o que nós encontramos hoje como o domingo. Então, quem criou o domingo? Da onde que ele veio? Né? Em que momento o domingo passou a ser observado no lugar do sábado? E aí você tem estudos, né, históricos de relatos de que cristãos do primeiro século, né, no meados do segundo século, começaram a observar o domingo para celebrar a ressurreição de Jesus, porque ele nasceu, ele foi ressuscitado no primeiro dia da semana, e então o domingo agora passou a ser o dia alternativo do sábado por causa dessa celebração. Mas em que lugar das Escrituras a gente encontra que o Deus que criou o sábado autorizou essa mudança? Então, quando a gente observa a questão do sábado e ela se torna central nesse tempo, porque o sábado vai pregar para mim, vai me lembrar que há um Deus que criou esse dia e criou todas as coisas assim como nós também. E no fim das contas, o que Satanás quer? Satanás quer ser adorado. Então aqui o exemplo é muito claro de Apocalipse capítulo 14, verso 7, né? Quando ele diz assim, dizendo em grande voz o anjo que prega, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. É um chamado para adoração. Todos têm que adorar o Senhor, o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus? O Deus Criador, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o verso 7 me lembra do Deus Criador. Adorem ao Deus verdadeiro. E aí o verso 9 vai lembrar o seguinte para a gente. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, ou esse Deus alternativo, que o homem, com a ajuda de Satanás, se colocou no lugar de Deus e aí estabeleceu um dia alternativo. Então, se alguém adora a besta, né, e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, esse receberá as consequências que vêm nos versos seguintes. Né? E aí o verso 12, ele vai também trazer aqui, muito claro para a gente, as características dos filhos de Deus que estariam vivendo nesse tempo do fim. Porque de um lado você tem Deus, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, do outro você tem a besta, um Deus alternativo, que colocou um dia alternativo de adoração, né? E aqui no verso 12 você tem a característica daquelas pessoas, que diz o seguinte, que perseveram, né? Os santos que são perseverantes, que são os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então aqui isso resume muito bem esse conflito do Deus verdadeiro, do Deus falso, do dia verdadeiro, do dia falso, né? E aqueles que perseveram guardando os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que é a sua norma para a execução do seu juízo, é através da lei de Deus, eles são perseverantes e eles guardam a fé em Jesus, dão testemunho de Jesus nesse tempo do fim. Então, guardar o sábado nos remete à salvação, à eternidade? De que forma? Sem dúvida, essa pergunta é muito boa. Eu fico feliz de ela ter sido feita. O sábado nos remete à salvação. Ele é uma experiência cíclica, né? A cada ciclo de 6 dias, no 7º, nós vamos experimentar um pouco da salvação ao lado de Deus, né? Então, acho que teve uma grata curiosidade aqui, né? A lição ela menciona um livro que é de um rabino chamado Abraham Heschel, que se chama O Shabá, né? Seu significado para o homem moderno. E eu tinha lido recentemente, né, por coincidência, acidentalmente, este livro. É um livro pequenininho, né? Ele está aqui. Eu acho que é bacana ler, é um livro que vale a pena. E ele parte do pressuposto, né, de que o sábado ele é uma estrutura de relacionamento com Deus no tempo, né, não no espaço. Então, o pastor
falou aqui uma coisa muito importante, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele criou o sábado. Então a criação em 6 dias é espacial. A criação do sábado no 7º dia é temporal. Então, independente de onde estivermos no espaço, né, estaremos com o tempo dedicado ao relacionamento com Deus. Então ele diz, né, esse livro ele tem uma metáfora muito interessante, diz que é como se um palácio celestial descesse à terra todos os sábados, né? Então nós vamos poder contar com a presença de Deus de uma forma diferente. Então vai entrar neste palácio celestial quem quiser, né? Não é obrigado, nós temos livre-arbítrio. E como é que a gente entra nesse palácio celestial? A gente justamente vive diferente de como a gente vive nesse mundo, né, que está cheio de armadilhas e pressões e distrações, e vai viver mais parecido, né, mais próximo de como, né, o homem vivia no momento da criação e como viveremos, né, após a redenção, né, quando é consumado o processo de redenção. E é por isso que nós vamos deixar de fazer coisas, né, que nos escravizam durante a semana, que nós tentamos desviar, mas muitas vezes não conseguimos. Então, o sábado é um presente, né, ele não deve ser visto jamais como uma camisa de força. Embora ele seja um mandamento, ele faça parte da lei, ele é um presente, o nosso livre-arbítrio permite, né, que a gente desfrute dele ou não. Então, ele nos lembra da criação, nos lembra do Criador, nos remete à vida no momento da criação, que era uma vida superior à que levamos hoje, que nascemos, né, naturalmente no pecado, e também nos lembra da promessa, né, onde voltaremos a viver com essa vida perfeita, essa vida ao lado de Deus, essa vida onde nós não vamos morrer, não pelos nossos méritos, mas porque seremos supridos, né, por Deus na sua presença, viver ao lado dele. Então o sábado, ele remete isso ciclicamente, semana a semana, para que a gente experimente essa salvação, que a gente experimente mais fortemente, né? A gente entre nesse palácio celestial. Isso é muito importante, até porque ele também nos prepara, né? Se a gente ficar viciado, se nós ficarmos viciados na nossa escravidão mundana, nos nossos hábitos, né, que não são condizentes com a vida ao lado de Deus, quando chegar, né, o momento, a gente nem preparado estará, né, nem seríamos capazes de entender, né, como é melhor essa vida, como essa promessa é importante. Então, nos lembra, nos permite, né, nos dá um presente, nos dá uma experiência de júbilo toda semana, nos prepara, né, e nos dá esperança, né, porque remete à promessa de redenção. Nós começamos a lição falando sobre a questão de sermos criados por Deus, né, com um propósito maravilhoso, mas a gente tem visto muitas pessoas que têm questionamentos sobre as questões da vida, né, do tipo, de onde vim, por que eu estou aqui, qual vai ser o meu destino eterno, né, e passam por uma série de problemas emocionais, né, isso interfere muito na saúde emocional, né. E a gente sabe que o estudo da palavra, ele é o caminho, né, que nos traz conforto, porque ele nos leva a Deus, né, ele nos remete ao Criador. E quando eu estudo a palavra, eu encontro o quê? O conforto, eu entendo qual é o propósito na minha vida, eu entendo também que Deus tem planos maravilhosos, né? E muitas pessoas estão aí pela vida e não se sentem dignos disso, né? E vivem com uma vida totalmente sem propósito, né? Uns até desistem até da própria vida porque não entendem, né, o significado, qual é o seu valor diante de todo esse cenário, né? E já partindo aí para a finalização da nossa conversa, eu gostaria que a gente parasse um pouco para discutir sobre a questão de como a mensagem do sábado, né, ela pode responder aos grandes questionamentos da vida, tais como de onde vim, por que estamos aqui e qual que é o nosso destino eterno. Você vê toda a resposta para essa tua pergunta, né? Cada uma delas, cada um desses pontos se encontra na mensagem do sábado. De que forma, pastor? O propósito inicial que ele foi criado. Primeiro, quando Deus descansa nesse dia, né, da sua obra que ele fez, a sua obra de criação, e nesse contexto ele chama os seus filhos para estarem com ele, para o adorarem, porque ele é o Deus criador de todas as coisas.
Então, quando você lê a mensagem do sábado, você vai ver exatamente essa característica da mensagem. Ó, lembrem que Deus é o Criador. O mesmo que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, que criou o sábado, que criou você encontra aí nessa mensagem. Deus é o Deus Criador. Ali você sabe de onde você veio. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, então foi Ele quem me fez. Ele quem me criou. Então o sábado mostra que Deus é o Criador e foi Ele que me criou. No contexto antes do pecado, ali, o sábado ele foi estabelecido antes do pecado para nós termos essa lembrança eterna. Nós iríamos viver na eternidade lembrando disso e adorando a Deus, sem nenhum problema. Todo sábado, de um sábado a outro sábado, nós estaríamos lembrando do Deus Criador e vivendo a nossa vida ali, né, com o propósito que Deus nos colocou, nos estabeleceu, de multiplicar, ser fecundos, cuidar da terra. É esse o propósito inicial. Mas o pecado veio. E quando o pecado veio, o sábado não deixou de existir. Ele continuou existindo. E quando eu estudo o sábado, eu sei o porquê eu estou aqui, qual a minha missão. E a minha missão é, através mesmo do meu corpo ainda corrompido, a minha vida corrompida, ainda glorificar a Deus, adorá-lo, porque Ele é o meu Deus Criador. E para onde que eu estou indo? Eu estou indo para um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, em que esse Deus Criador, que teve poder para criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele vai recriar todas as coisas com o poder da sua palavra também. E o sábado ainda continuará sendo o dia, o momento em que nós estaremos junto com Ele, o adorando por toda a eternidade. Voltará então aquele plano original de Deus. E no meio de todo esse processo, o sábado está ali presente, para nos lembrar constantemente de que nós não somos um acidente de percurso, que nós não somos mera obra do caos que se originou e que aí surgiu a vida depois de bilhões e bilhões de anos de processo de evolução, sem um propósito nenhum de existência. Porque se eu creio que eu vim de um acidente cósmico e eu estou aqui por acidente, então a minha vida não tem propósito nenhum, mas o sábado vai me lembrar que não, eu sou criatura. Eu fui criado por um propósito. O pecado trouxe toda essa distorção, mas semanalmente Deus me lembra de que Ele é meu Criador, de que Ele é o meu Redentor, porque quando Jesus Cristo veio, morreu por cada um de nós, Ele nos resgatou da condenação do pecado e nos estabelecerá no seu reino eterno, onde tudo será mais uma vez agora posto em ordem, né, numa eterna vida de adoração ao Deus conforme o seu plano original. Então o sábado ele é central na nossa vida para nós entendermos quem de fato somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós iremos, que são as grandes questões, né, hoje da humanidade. E é lindo saber assim que nós somos filhos dele, né? E de um Deus acessível. Deus não está distante da gente. A gente pode conversar com Ele o tempo todo. Muitas vezes a gente se sente sozinho, temos as nossas dificuldades, as tribulações que fazem parte da vida, mas a gente não pode se esquecer de que Deus está conosco mesmo diante das tribulações e das dificuldades, e que Ele tem um plano maior para a gente, que tem a ver com a questão da redenção, que a gente também teve a oportunidade de conversar um pouco aqui, né? E para você, Felipe, como é que ficam esses questionamentos? Bom, eu acho que dá para dizer de forma bastante sucinta, né, o que a mensagem do sábado, né, nos remete em relação a esses questionamentos importantes, né, é que somos criados por Deus, né, e, portanto, gratos. O que estamos fazendo, o que devemos fazer é servi-lo e adorá-lo, desenvolver relacionamento com Ele, né? Porque além de servir e adorá-lo, é para Ele que pedimos, né, auxílio quando precisamos, é para Ele a quem levamos as nossas angústias, e somos gratos justamente pelo sacrifício, pela redenção de Jesus que o pastor mencionou aqui, né? E sabemos para onde vamos. Isso é o mais bonito disso, né? A esperança é uma esperança tangível, né? Seremos
viveremos eternamente restaurados, glorificados ao lado de Deus. Então a mensagem do sábado ela é de fato muito profunda, né? Porque ela remete à criação, ao nosso papel, antes do pecado, depois do pecado e após a redenção também, e nos remete ao futuro, né? Nos faz olhar para frente, né? O cristão ele vive feliz, né? Porque ele tem a Deus, mas ele também sabe que esse é um momento transitório, está de passagem, né? Que o futuro é muito maior, e é um futuro abençoado, é um futuro perfeito, é um futuro onde estaremos livres da presença do pecado, né? Porque depois do sacrifício de Jesus, que está intercedendo por nós, nós podemos pedir para estarmos livres do domínio do pecado, mas nós vamos estar livres da presença do pecado, né? Ou seja, um estado de perfeição eterna. Amém. Para você que nos acompanha semanalmente, seria um prazer também recebê-los em nossa igreja. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema. Semanalmente nós temos encontros aos sábados, nós discutimos também toda essa temática de forma presencial, e que você possa ter a certeza de que o nosso Deus Criador, Ele está com você, Ele tem planos maravilhosos para você, Ele quer cuidar de você, e muitas vezes nós impedimos que Deus haja nas nossas vidas porque a gente se afasta dele, né? Muitas vezes a gente quer tomar as decisões por nós mesmos, mas quando nós temos a dependência completa dele, quando nós temos esse espírito de gratidão que o Felipe bem colocou, né? Em tudo nós temos que dar graças, né? Pelos momentos de dificuldade, pelos momentos também de grandes bênçãos e vitórias, e nós temos sempre a certeza de que Deus nos criou com um propósito maior de vivermos a eternidade ao lado dele, né? E vai ser maravilhoso. Mas enquanto ele não vem, nós estamos aqui, discutindo a palavra dele, estudando, compartilhando, e isso tem nos fortalecido em meio à nossa caminhada rumo ao lar celestial. Para finalizar esse momento, não sei se vocês gostariam de falar algo mais, senão eu vou pedir para o Felipe então concluir esse momento com uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos por podermos conversar aqui sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, sobre os Teus planos para nós. Senhor, somos gratos por podermos servi-lo, adorá-lo e pedimos que esteja conosco nessa jornada. Queremos desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo e próximo de Ti. Queremos levar nossas preocupações, nossas aflições, também agradecer pelas nossas conquistas, por tudo que nos dá, por todas as bênçãos. Senhor, somos gratos por termos um intercessor que se sacrificou por nós e nos acompanha num processo de santificação, mesmo quando tropeçamos. Senhor, pedimos que Seu Espírito esteja em nós, sobre nós, nos nossos lares, que consagramos a Ti, com as nossas famílias, e que também abençoe todos aqueles que estão vendo essa programação, que o que falamos aqui possa tocar especialmente, unicamente no coração de cada um. Senhor, livra-nos de tentações e nos dê a saída quando precisarmos. São os nossos pedidos, nossos agradecimentos em nome de Jesus que nos salvou. Amém. 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 Nós esperamos você então no próximo encontro com a palavra, que você possa ser abençoado, protegido por Deus, e que você não se esqueça de que você é um filho amado de Deus, criado com um propósito muito maior. Até o próximo programa.